Em Santa Catarina existem mais de 2.000 empresas cadastradas no Sistema Simples Nacional, o sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das micro e pequenas empresas. A reclamação do setor é que ele não recebe correção do limite máximo do ganho anual há pelo menos 4 anos. A reivindicação é alterar o teto de faturamento de R$ 2.400.000 para R$ 3.600.000. O tema ainda não foi votado pelo Congresso Nacional no fim de 2010 e o projeto acabou sendo retirado da pauta. Agora, em 2011, os empresários esperam uma nova posição do Legislativo. E o Economia e Negócios recebe agora o vice-presidente da ENFO-CDL de São José, Marcos Antônio Cardoso de Souza, para tratar desse assunto. Marcos, seja bem-vindo ao Economia e Negócios. Qual é a importância da elevação desse teto para as empresas que estão incluídas no Simples? Bom dia. Bom dia, Ed. O primeiro ponto importante entender é que isso tem que acompanhar o crescimento do mercado, né? Há mais de 4 anos sem reajuste nessa tabela, começa a ficar complicado para micros e pequenas empresas que hoje geram mais de 50% dos empregos formais no Brasil, manterem as suas empresas. A gente acredita até que uma política de reajuste anual essa tabela deveria ser implementada pelo Legislativo a fim de acompanhar o crescimento do país, pelo menos os índices de inflação. Então a gente acredita que essa demora vai causar problemas de desemprego, de perda de competitividade das micros e pequenas empresas e vai também tolher um pouco do empreendedorismo daqueles que estão querendo iniciar. Nós acreditamos que muitos outros projetos que poderiam aguardar foram votados, como, infelizmente, o próprio aumento do salário do Legislativo, em detrimento de uma causa tão importante como o reajuste da tabela do Simples Nacional. Agora, Marcos, eu gostaria que você explicasse tecnicamente qual é a importância desse reajuste na tabela para as empresas e para o mercado em si. Olha, um exemplo prático é uma empresa que hoje fatura em torno de R$ 2 milhões, ela recolhendo pelo Simples Nacional, ela vai ter uma despesa aí de impostos anuais em torno de R$ 150 mil. Se ela partir para um lucro presumido ou lucro real, dependendo do tipo de negócio, isso pode chegar a 280 a 380 mil reais de diferença de imposto. Quer dizer, a micro e pequena empresa perde competitividade. E com a inflação dos últimos 4 anos, reajuste de preços na prestação de serviços, vendas de produtos é inevitável. O que acontece? A margem de lucro acaba diminuindo e a margem de faturamento também. Então acaba ficando abaixo da tabela que existe atualmente, cerceando aquela empresa de crescer. Porque se ela crescer acima dos 2 milhões e 400, ela vai perder o Simples. Então acaba segurando o crescimento, demitindo funcionários para se manter, até porque o mercado se regulou por aquilo, né? Então, para sair do Simples Nacional para um lucro presumido ou lucro real, o salto não é pequeno. O governo alega que seria um incentivo para que as empresas, durante um determinado período, crescessem e depois passassem a pagar mais impostos. Mas esse salto no Brasil ainda é muito grande. Então isso inviabiliza uma empresa que fatura 2 milhões, 2 milhões e 200, passar a faturar 3 milhões e sair da noite para o dia do Simples Nacional. E significa, naturalmente, um aumento muito grande de tributos para essa empresa, né? Ela está acostumada a pagar um determinado percentual, tem um salto muito alto. Em alguns casos até dobra esse imposto, né? Dependendo da quantidade de funcionários, por exemplo, o INSS é uma coisa que tem uma demanda muito grande dentro dessa composição de impostos. Então isso acaba fazendo com que o empresário segure a sua empresa naquele patamar, né? Gerando menos emprego. E também segurando o investidor, né? Porque as empresas perdem a oportunidade de pegar no mercado oportunidades de crescimento e de valorização da economia, né? Agora, Marcos, o Congresso Nacional retoma os trabalhos a partir do mês de fevereiro, estamos ainda no período de recesso, como é constitucional. Há algum movimento por parte das associações ligadas às micro e pequenas empresas para que logo no começo do ano legislativo se vote esse projeto de reajuste na tabela? A política nossa agora é cobrar daqueles que foram eleitos, né? Nós participamos do processo eleitoral do ano passado, colaborando com o processo, conscientizando a classe empresarial e a sociedade, claro, de forma totalmente apartidária, e agora pretendemos cobrar, já estamos cobrando através de ofício, de telefonemas, dos nossos representantes,
para que algo seja feito urgentemente. Inclusive, esse projeto prevê também a exclusão das empresas do Simples Nacional da obrigatoriedade da substituição tributária, que é uma outra ferramenta que fez com que a carga tributária dessas empresas crescesse muito. O governo alega que isso era uma ferramenta de fiscalização, mas na verdade o foco, que eram grandes empresas, acabou se estendendo para micro e pequenas empresas optantes pelo Simples, e isso também onerou. Então a importância desse projeto é fundamental para a manutenção desses empregos que dependem dessas micro e pequenas empresas e da continuidade desse crescimento da economia, porque, queira ou não, nós somos aí 20% do PIB nacional e, como eu já disse inicialmente, mais de 50% da força de trabalho formal nesse país. Então, formalizar ainda mais essa força de trabalho e dar a possibilidade de uma continuidade no crescimento da economia é apostar na micro e pequena empresa. Isso não é só no Brasil. Na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, então nós não podemos ficar atrás da história. Temos que fazer isso urgentemente. Marcos, antes do início do governo Dilma e também do governo Raimundo Colombo, aventou-se a possibilidade da criação, em nível nacional, de um ministério voltado para a micro e pequena empresa e até aqui em Santa Catarina de uma secretaria para esse setor. Qual é a tua opinião a respeito? Olha, eu acredito de que tudo que venha a contribuir para a melhoria desse segmento é válido, né? O que os poderes constituídos puderem fazer para estreitar os laços de comunicação entre os poderes constituídos e a classe empresarial é positivo, né? O nosso intuito é sempre colaborar e informar para que eles entendam a realidade de mercado e possam legislar de forma que nós possamos tornar essas empresas viáveis. O empresário ele não quer deixar de pagar o imposto, muito pelo contrário. Ele quer pagar o imposto, mas ele quer duas coisas. Ele quer pagar o imposto justo e quer o retorno adequado disso, o que é o mais importante, né? Aplicado aí em segurança, educação, saúde. Então, pagar impostos é fundamental, desde que eles sejam justos e permitam o crescimento econômico e o fomento de novos negócios e das empresas que já estão no mercado atuando. Marcos, muito obrigado por sua entrevista. Eu que agradeço. O Economia e Negócios de hoje está terminando. Nós voltamos amanhã a partir das 7h15. Vem aí o SC no ar com a apresentação de Sabine Weiler e Alexandre Mendonça. Para você, uma ótima quinta-feira.